A paz do Senhor, meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Esse quem vos fala é o pastor Charles Urgne. E nesse dia eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Na realidade é um alerta por aquilo que estamos vivenciando, tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos de incertezas, tempos de divisões, tempo de trevas, aonde surgem falsos mestres, falsos profetas que estão introduzindo no meio do povo falsas profecias, heresias, enganos, doutrinas de demônios que têm se manifestado no meio do povo de Deus. E precisamos nos posicionar, irmãos, pois tem tanta gente aí nas redes sociais usando o nome de Deus, profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar, e o nome de Deus tem virado motivo de chacota. Os ímpios zombando, é tanta zombaria por causa de pessoas infiltradas, não vou nem chamar de cristãos, infiltrados no meio do povo de Deus e profetizando, falando em nome de Deus sem que Deus tenha mandado falar. Olha o que a Bíblia diz, a segunda epístola universal de Pedro, no capítulo 2. Mas antes de estarmos lendo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, receba novas notificações de novas mensagens e nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. 2 Pedro, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivesse impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm o prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou
o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades engodam com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados do que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faze também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhes último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Meus irmãos, na igreja primitiva havia homens guiados por Deus, guiados e inspirados por Ele para cuidar do seu rebanho. Mas também havia falsos mestres e profetas que faziam que muitos se desviassem da fé. Porém, assim como isso não era novidade naqueles dias, não é hoje também, pois o próprio Senhor Jesus advertiu sobre esses acontecimentos. O autor da Bíblia alerta contra as heresias cujos ensinamentos contrários à palavra de Deus promovem grande mal à fé, como contendas, partidarismos e divisões, e ainda conduz a alma à destruição eterna. Deus não poupou nem os anjos. Você vai ver que Pedro usou 3 exemplos para provar que os falsos mestres e seus seguidores não escaparão do julgamento de Deus. Com isso, o apóstolo despertaria o temor nos fiéis, a fim de que eles não acompanhassem os rebeldes. Primeiro, o Altíssimo não poupou nem mesmo os seus anjos pela rebelião que causaram no céu. Antes os entregou à punição eterna. Segundo, na época de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio, enquanto os demais habitantes do mundo pereceram por causa da incredulidade. Terceiro, o terrível julgamento que caiu sobre Sodoma e Gomorra fez com que apenas Ló e sua família fossem salvos, pois não compartilhavam das transgressões de seus vizinhos. Assim, todos os habitantes, endurecidos em seus pecados, foram destruídos juntamente com as cidades que se transformaram em cinza. O Todo-Poderoso sabe bem como livrar o justo e honrá-lo, mas sabe também punir os injustos. Ao observarmos o agir de Deus nessas 3 ocasiões, vemos que a sua natureza é santa, é justa, por isso é imparcial para retribuir o homem conforme a sua fé. Aqueles que têm a natureza corrupta e orgulhosa e não aceitam se sujeitar a qualquer tipo de autoridade, eles se insurgem a falar com desprezo e desrespeito das autoridades do Estado, da igreja e da família, sem o menor temor ou constrangimento em nome da liberdade. Tornaram-se blasfemadores, arrogantes, com línguas desenfreadas para o mal. Tais pessoas arregimentam seguidores que promovem a mesma injustiça, levando calúnias contra pessoas dignas e atrai para si o galardão da injustiça, que é a dor, a destruição. Eles receberão de Deus a justa retribuição pelas suas más ações neste mundo. Que Deus os abençoe e tenha misericórdia de nós, em o nome de Jesus.